Questão de número 23. O oásis B está a 25 km a leste do oásis A. Partindo do oásis A, um camelo percorre 24 km em uma direção 15 graus ao sul do leste e 8 graus para o norte. A que distância o camelo está do oásis B? Então, nós temos aí o nosso sistema de orientação, a rosa dos ventos, norte, sul, leste e oeste. Nós temos o nosso deserto, onde vai se encontrar os nossos oásis, B e A. A distância entre eles dois, 25 km. Então, vou chamar aqui de vetor C, porque nós vamos ter um vetor A, sendo o primeiro movimento do camelo, 24 km, 15 graus ao sul do leste. Né? Então, nós temos aí na direção sul, fazendo um ângulo de 15 graus com a direção do leste. E depois ele faz um movimento de 8 km na direção norte, que vai ser aí nesse sentido nosso sistema. Então, nós vamos considerar aí o eixo norte-sul como sendo y e o eixo leste-oeste como sendo x. Então, qual é a distância atual do camelo até o oásis B? Dada aí pelo nosso vetor R, resultante aí em verde. Então, nós temos que fazer o seguinte. A distância do nosso vetor R vai ser o módulo dele. E para a gente saber o módulo dele, basta a gente descobrir quais são as componentes desse vetor nos nossos dois eixos, né, em termos de vetores unitários. Que vai ser o que ali? Ó? Um pedaço do vetor C e um pedaço do vetor B, né? As componentes dele. Mas a gente tem que saber qual é o tamanho desses pedaços. Então, vamos lá. Para a gente saber, vamos fazer o seguinte. Vamos descobrir quais são as componentes do nosso vetor A, primeiramente, porque o nosso vetor A ele tem uma sombra, né? Ou seja, uma componente em x e uma componente em y, que vai ser dada por 15 graus, já que esse 15 aí está no sentido horário. O ângulo está no sentido horário em relação ao eixo x positivo. Então, vamos colocar como sendo menos 15. Vezes o módulo, né, desse vetor. Né, cosseno, né, porque o x é o cateto adjacente a esse ângulo. E seno para y, pois é o cateto oposto. Então, o módulo é 24 vezes o cosseno de 15, vai dar 23,18 graus, né? Ou seja, no sentido negativo do eixo x. E para y, nós vamos ter menos 6,21 no sentido negativo de y. Então, nós temos aí as componentes unitárias do vetor A. O nosso vetor B está totalmente no eixo y, então ele só tem a componente y das suas coordenadas, 8 km j, né? Então está totalmente em y. E o nosso vetor C está totalmente sobre o eixo x, então ele só tem a componente y, né? Que é em termos de vetores unitários de 25 km. Então, nosso vetor R vai ser em x a componente A, né? A componente do vetor A em x, e a componente do vetor C em x. E nós temos o seguinte. A componente A é menos 23,18 km, né? Que é esse pedaço aí cortado pelo eixo do vetor B. Né? Então, você tem ali o vetor C, né? E o vetor B cortando o vetor C. Então, esse pedaço aí cortado pelo eixo do vetor B até a direção vetor A é a nossa componente C. Então, o nosso vetor C menos esse pedaço aí, que vai representar a nossa componente A, né? Vai ser o pedaço que sobrou.
e vai ser o valor da nossa componente x do vetor r, 1,82 km. A mesma coisa agora para para a componente y. Então, você tem o vetor b na horizontal, né? E a componente do vetor a em y, né? Que é esse pedaço abaixo da linha do vetor c. Né? Então, esse pedaço acima da linha é justamente o resultado da diferença entre esses dois vetores. Então, nós vamos ter aí 1,79 quilômetros. Então, o módulo desse vetor vai ser justamente essas duas componentes que a gente acabamos de encontrar. Então, resolve as potências, faz a soma, extrai a raiz. Nós temos aí 2,55 quilômetros. É a distância que o camelo está para o oásis D. Muito bem, pessoal, e até a próxima questão.